Boa noite. Glória a Deus. Pelo menos uma boa noite eu escutei. Boa noite. Todo mundo veio, meu irmão. Não foi só você não, viu? Aleluias, Pai. Querido, abre a tua Bíblia no Salmo número 127. Nós estamos nesse mês na campanha pela família, orando, lutando pela nossa família, invocando o nome do Senhor. Aleluias. A Bíblia diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha. Amém. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Toda a igreja: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. A igreja, vamos até o final. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Senhor, estamos aqui numa campanha pela família, Senhor, invocando o teu nome, buscando a tua face, Senhor. Queremos te agradar nesta noite, Senhor. Queremos te louvar, Senhor, invocar o teu nome que é santo, Senhor. Glorificar o teu nome, Pai. Senhor, mais algo nós precisamos fazer, pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor, que não tem como entrar na tua presença de qualquer jeito, Senhor. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que tu, Senhor, lave-nos, Senhor. Senhor, que o teu Espírito não faça, Senhor, não tenha barreira entre nós, Senhor. Glorifica o teu nome, fala conosco nesta noite, Senhor, aceita o nosso louvor. Senhor, tu conhece cada um que está aqui, Senhor. Se há alguma enfermidade no nosso meio, nós repreendemos. Se há dor, na autoridade do teu nome, nós repreendemos, Senhor. Todo pensamento, Senhor, tudo que esteja atrapalhando, toda preocupação, nós levamos cativa a obediência de Cristo e pedimos o teu mover, Pai. Senhor, nós colocamos a esposa do seu Edmilson em tuas mãos, Senhor. Pedimos o teu mover sobre a vida dela, Senhor. A tua filha está com Alzheimer, Senhor. Tem misericórdias, Pai. Atenua, Senhor, esse momento, Pai. Coloca as tuas mãos, dá sabedoria, Pai, como agir com ela. Senhor, em nome de Jesus, Pai, agora aceita o nosso louvor, Senhor. Exalta o teu nome, Pai. Fala conosco nesta noite, Pai, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podemos descansar nos braços do nosso Deus em momentos de dificuldade. Ele é o nosso socorro bem presente. Nele nosso coração pode descansar. Podemos confiar porque a palavra nos garante que Ele está conosco todos os dias. Se você crê nessa promessa, quando você cantar esse louvor, cante diferente. Não como quem coloca algumas palavras da boca para fora, mas que no seu coração possa gerar essa fé de declarar que você pode descansar no Senhor. Posso descansar, Senhor, em tuas mãos me entregar. Diz tua palavra, em todos os momentos comigo estaria. Posso descansar, Senhor, em tuas mãos me entregar. Diz tua palavra, em todos os momentos comigo estaria. Não vou andar sozinho, me apegarei a ti, seguro em tuas mãos. E se eu cair, tu, meu Senhor, me levantarás neste lugar. Coloco minha
e Ele cumpre cada uma de suas promessas. E Ele diz que quando Ele entra no nosso lar, as coisas mudam. Tudo é transformado pela presença do Espírito Santo. Essa transformação precisa acontecer em nós, em cada um de nós. Estamos aqui ao longo desse mês de maio, clamando para que o Senhor venha fazer algo especial nas nossas famílias. Então agora aproveite esses segundos, comece a pedir ao Senhor que entre na sua casa, entra no nosso lar, Senhor, nessa hora. Estamos aqui pedindo pela Tua presença nas nossas vidas, os nossos esposos, nossas esposas, nossos filhos, netos, tantas pessoas por quem clamar pela Tua presença, Senhor. Que a Tua providência santa venha e faça algo diferente, que todos sejam tocados pela Tua boa mão, Senhor. Que a transformação que só a Tua palavra pode promover alcance cada uma dessas vidas, Senhor. Dependemos de Ti, do Teu toque, Jesus. O nosso lar é Teu. A bênção do Senhor está sobre mim. Declare isso. E sobre todos os meus, o Seu favor. Nenhuma maldição chegará ao meu lar. Na minha mesa o pão não faltará. Minha casa será uma casa de oração. Minha casa será uma casa de bênção. E os meus filhos serão adoradores de Deus. Minha casa e eu serviremos a Ele. Só a Ti, Senhor. Vamos declarar a bênção sobre a nossa casa. A bênção do Senhor está sobre mim. Recebemos, Senhor, de Ti, Pai. E sobre todos os meus, o Seu favor. Nenhuma maldição chegará ao meu lar. Na minha mesa o pão não faltará. Minha casa será uma casa de oração. Minha casa será uma casa de bênção. Declaro, Senhor, que os meus filhos serão adoradores de Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Diga mais uma vez: minha casa será uma casa de bênção. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Oração. Minha casa será uma casa de bênção. E os meus filhos serão adoradores de Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Somente a Ti, Senhor. Aleluia. Se você crê nisso, dê a Ele o seu melhor aplauso, porque Ele é fiel e justo. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa e sobre a sua família, amém? Eu queria que você falasse com os irmãos aí sobre isso. Aperta a mão de quem está próximo. Diga: querido, querida, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Por falar em bênção, tem uma bênção aqui, olha só. A nossa irmã Gláucia, cadê a Gláucia? Está lá a irmã Gláucia, olha. Espera aí, vou pedir a quem sentou para levantar um pouquinho. Desculpa. Amém? Vamos só esperar todo mundo terminar o assunto.
que é para a gente falar desse assunto aqui que é muito importante. Amém? Cumprimentou, está tudo certo? Vou esperar mais um pouquinho para acabar aí, vamos lá. Tem gente que cumprimenta mesmo, é um negócio sério. A nossa irmã Glaucia, levanta a mão mais uma vez. Essa aqui, ó, no meio aqui da igreja, Glaucia Cardoso, completa amanhã 70 anos de idade. Glória a Deus, pode aplaudir mesmo. Depois você dá um abraço nela no final do culto, e ela está dedicando o culto dessa noite em ação de graças, pelos 70 anos de vida. Maravilha. E ela deixa aqui para um versículo, né, importante para a igreja. Salmo 90, versículo 12. É aquele que fala: ensina-nos a contar os nossos dias de forma ou de maneira que alcancemos um coração sábio. Que a gente saiba viver os anos da nossa vida, não é isso? Na presença de Deus, abençoando vidas, inspirando outras pessoas. Tem sido assim na vida da irmã Glaucia, tem sido assim no seu lar. Vamos levantar as mãos e vamos consagrar a Deus esse culto. Pai, o culto é teu e é para ti mesmo, mas nós queremos abrir os nossos lábios e, junto com a irmã Glaucia, nós queremos te agradecer pelos seus 70 anos. Queremos te louvar por esses anos na tua casa, pela sua família, que toda ela serve ao Senhor. Pedimos que o Senhor continue abençoando e que o Senhor receba, Senhor, a glória, a honra, o louvor e a exaltação, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pela tua serva. Consagramos, Senhor, esse culto aqui em ação de graças por essa grande bênção, Pai, em nome e por amor de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. Agora você pode se sentar. No final, pode cumprimentar a nossa irmã. As crianças podem vir à frente. Vamos lá, crianças. Antigamente tinha uma aposta aqui, né? Parece que era uma corrida. Eles vinham... Tinha um remedinho antigamente, não sei se ainda existe. Chamava Periatim, era um calmantezinho para criança. Eu acho que as mães estão dando Periatim para as crianças, não é possível. Elas estão bem calminhas, né? Bem... Glória a Deus. Irmã Maria, vem cá, irmã Maria de Jesus. Ora, abençoe essas crianças aqui. Estenda as suas mãos também. Abençoe os nossos pequenos. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Queremos te pedir, Senhor da Glória, em nome de Jesus, que Tu venha abençoar cada criança, Senhor da Glória. Cada pai, cada mãe, cada professor, Senhor da glória, da sabedoria, da entendimento, da conhecimento, da Tua palavra, do Teu Santo Espírito para cada criança. Que amanhã eles possam sair daqui sendo os pastores, diáconos, obreiros, Senhor, trabalhando na Tua casa. Meu Deus, assim como Pedro, meu Deus, foi uma bênção que uma vez eu me lembro que o Pedro, aqui no púlpito, ele pregou o Salmo 91, ele tinha 12 anos, meu Deus. Faz assim como eles, meu Senhor da glória. E hoje o Pedro é uma bênção aqui na igreja, meu Pai. Ô Pai amado, trabalha na vida de cada criança, de cada professor. E visita todas as salas, visita todos os professores na tua presença. Pai, e abençoe a família de cada um. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, efeito Periatim. Queridos, rapidamente, queria informar vocês, hoje é quarta-feira, depois de amanhã, né? Sexta-feira o pastor Vomir está chegando. Eu falei que ia chegar à noite, mas vai ser de manhã. 8h30, mais ou menos, da manhã, ele está desembarcando aqui no Galeão, junto com a irmã Glaucia, vindo da viagem que ele fez lá para a Inglaterra, para rever a sua família, e também no pastor Jorge Sene e na missionária Luz. Então, estará aqui conosco já a partir de sexta-feira, e no domingo, pela manhã, ele vai pregar a última mensagem da nossa temática 40 dias com propósito. E a última temática fala sobre aquele último cartaz lá, ó, sobre um quinto propósito de Deus para as nossas vidas: evangelismo e missões. Falarmos do amor de Deus às outras pessoas, alcançarmos
as outras pessoas. Então, nós falamos sobre adoração, falamos sobre comunhão, falamos sobre discipulado, falamos sobre ministério ou serviço, e o pastor Valmir vai falar sobre evangelismo e missões neste domingo, que é Dia das Mães. Amém? Então, vai ter uma programação especial aqui também, da escolinha, pelas mães. As mães, com certeza, estarão aqui. E os nossos queridos irmãos aí, por favor, tragam as suas esposas e mães, né, para elas serem também homenageadas aqui na casa de Deus. Pastor Ismael, por favor. Quase que eu não subo, viu? Não, isso é estratégia. Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo esteja em cada coração nesta noite. Queridos, esse momento é um momento muito importante para nós no culto que nós prestamos a Deus, que é o momento em que nós adoramos a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. É um momento que ninguém deve estar fora, porque o dízimo e oferta não é opção. É como um mandamento que Deus deixou para nós aqui na terra, como prova de fidelidade a Ele. E eu tenho certeza que a nossa igreja é uma igreja próspera, porque ela é fiel a Deus nessa área. E há uma escritura em Êxodo, no capítulo 16, no versículo 4, Êxodo 16, verso 4, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Queridos, a coisa é muito séria. Às vezes, eu já vi discussão de crentes, né, sobre dízimo, sobre oferta. Quase saía até briga. Eu me lembro que eu era bem novinho ainda, mas tinha um cidadão lá na minha igreja que ele dizia assim: não, Deus não converteu meu bolso, não. Eu venho à igreja aqui não é por causa de dinheiro, nem isso, nem coisa parecida. Mas, queridos, isso aqui é uma coisa que nós, Malaquias fala o seguinte: se nós formos fiéis, faça a prova de Deus. Pode fazer prova, e você vai ser ricamente abençoado. Não é trocar gentilezas com Deus, não. Mas Deus dá essa prerrogativa para que você possa fazer prova, e Ele ainda diz: você será ricamente abençoado. Então, queridos, esse momento é um momento muito importante do nosso culto. E nós vamos agora, então, fazer o melhor para o Senhor. Nós temos também a nossa construção aqui do lado. Se você tem a tua oferta para a construção, tem um envelope separado do normal que nós dizimamos e ofertamos. E agora nós vamos, então, distribuir os envelopes e faça o melhor para o Senhor nesta noite. Amém? Vou pedir ao pastor Roberto, então, que esteja aqui à frente para receber o seu envelope nesta noite. Alguém deixou de receber o envelope? Todos? Amém. Levante seu envelope, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a tua fidelidade, ela se faz em nossas vidas, através daquilo que nós somos para ti. Claro e evidente, Senhor, que nós temos um compromisso contigo, não é uma opção, mas sim nós estamos aqui, Senhor, para te render
graças, louvor, porque tu não tens deixado faltar nada para os meus irmãos. Obrigado pelo que tu tens feito na vida de cada um, na vida da igreja e ainda vais fazer. Te agradecemos, Senhor, no nome doce e maravilhoso de Jesus, e toda a igreja diga amém. Pode sair do seu lugar. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada faltará, pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Louvado seja Deus. Deus da família. Por que Deus da família? Porque foi Ele que criou a família, não é? Não existe outro Deus que possa ser chamado de Deus da família, a não ser o nosso Deus, não é isso? Queria que você se colocasse em pé agora. Vamos fazer uma oração? Vamos pedir a Deus para aquietar o nosso coração, né? Para repreender qualquer tipo de distração, porque essa é uma hora muito importante, é a hora quando Deus fala conosco através da sua palavra. Feche os seus olhos por um minuto. Pai, em nome do teu Filho Jesus, estamos todos aqui para ouvir a tua palavra. E nesse momento eu quero te pedir, Senhor, que
qualquer tipo de intervenção, interrupção, que ela cesse, em nome de Jesus. Que o Senhor, através do seu Espírito, abra o nosso coração e o nosso entendimento para recebermos a Tua palavra e para também, Senhor, compartilharmos, Senhor, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu creio que há famílias aqui hoje que serão abençoadas, vidas que de repente encontrarão uma resposta, uma solução, uma direção para as suas dificuldades e lutas. Então, Senhor, toma esse ambiente nas Tuas mãos, toma também a minha vida, Pai, e fala ao nosso coração esta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Podeis sentar? Amém? Maravilha. Queridos, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Vamos começar por aí. Estamos na segunda quarta-feira, em que nós estamos na campanha, não é isso? Da família. Famílias em reforma. Famílias, paramos nesse tempo para olhar para a nossa família, para olhar para o nosso lar. Eu pergunto para você, você tem parado para fazer uma análise? Você tem dedicado esse tempo como um chamado de Deus para você olhar o seu lar, olhar a sua família, os diversos aspectos que cercam a vida conjugal? Porque para isso, né, eu creio que para isso o Senhor tem despertado a sua igreja nesse período, nesse mês. Eu queria que você ficasse atento a tudo aquilo que o Senhor está falando. Então, em Mateus, no capítulo 7, versículos 24 e 25, você pode acompanhar, pode ler comigo, diz assim: todo aquele, cadê a tua voz? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Amém? Interessante Jesus falar isso daqui, explicar da importância do começo, da importância do início. Né? Quando vamos construir qualquer coisa na nossa vida, quando vamos traçar qualquer plano para a nossa vida, seja ele na vida familiar, na vida profissional, mesmo uma construção, ou algum objetivo que nós temos, a primeira coisa que nós temos que fazer é cuidar do início, é cuidar da estrutura, é cuidar das bases, é cuidar daquilo que vai dar sustentação ao que vem depois. Não é? Então, ele diz aqui que o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, ele é um homem prudente. Por que ele é um homem prudente? Ele é um homem prudente porque ele sabe, como nós também sabemos, que as adversidades, né, as crises, os conflitos, eles virão mais cedo ou mais tarde. Então, se os conflitos virão, as adversidades, as lutas, nós temos que nos preparar antes, fazendo o quê? Construindo uma boa base para que no momento em que qualquer situação aconteça, nós estejamos preparados para enfrentar essa situação. Não é isso? Assim como na construção de uma casa, nós temos que cuidar para que a construção ela seja segura e temos que, de vez em quando, fazer uma manutenção, porque senão, por mais linda que seja a nossa casa, ela vai ficando velha, começa a cair revestimento da parede, a pintura fica feia, de repente tem um vazamento aqui, a torneira fica ruim, a carrapeta lá engasga ou quebra lá por dentro, né? Os eletrodomésticos também, mesmo que bem cuidados, eles acabam se desgastando. E se nós ficarmos parados, vai ser de mal a pior, quer dizer, cada vez vai ficar mais difícil. Bom, essa torneira não funciona, vou usar outra. Esse vaso aqui sanitário está com problema, tem um outro, vamos usar o outro. Né? A descarga está enguiçada. Então, se a descarga está enguiçada, eu jogo água, ou eu deixo rolar a água, né? Então, essas coisas, nós temos que observar. A mesma coisa é a família, né? Com relação à família, nós temos que cuidar para que o começo seja em bases sólidas e estejamos sempre atentos à necessidade de manutenção.
e eu botei aqui entre aspas, reforma. Quem construiu o seu lar com bases sólidas, né, teve um processo normal, um processo natural, você conheceu bem o seu cônjuge, ele te conheceu bem, não no sentido sexual, né? Quando eu falo conhecer bem hoje em dia, tem uns que pensam assim, a gente primeiro tem que se conhecer para saber se vai dar certo, mas com essa conotação sexual, não. Conhecer os gostos, conhecer a família, conhecer os pensamentos, conhecer os hábitos. Porque quando nós conhecemos bem o nosso cônjuge, nós partimos para um casamento já tendo uma noção, não exata, mas bem sólida de como é essa pessoa, o que ele pensa, o que ela pensa, quais são as preferências, de que maneira ela reage a um tipo de abordagem ou não. Outra coisa importante é a questão da vida espiritual. Não é? Vida espiritual, por exemplo, eu creio em Deus, o outro ali é ateu. Então eu vou me unir a um ateu, aí vai ficar meio estranho, porque você vai buscar o seu Deus e o outro vai ficar ali apático com aquilo ali, porque na verdade não crê em Deus e assim sucessivamente. Então nós temos que observar essas coisas. Como é que é na sua casa? Ou como é que está o ambiente na sua casa hoje? Como é que está a atmosfera na sua casa quando surge um problema? Como é que estão os conflitos do dia a dia na sua casa? É para isso que nós estamos aqui. Nós não vamos conseguir reformar nada se nós não tomarmos decisões. Como eu falei aqui da casa, a casa começa a apresentar um monte de defeitos. Mas cabe a mim, ou cabe ao casal, decidir não deixar a casa se deteriorar. Cuidar dessa casa. Olha, deu um problema aqui, vamos resolver ali. Chega uma hora, olha, a pintura ela já está muito desgastada, está feia, nós vamos fazer uma economia aqui, nós vamos pintar a nossa casa. Não é? Estou com um problema de eletricidade. Vou chamar o irmão, como é que é o nome dele? Ademir, vou chamar o irmão Ademir para dar uma olhada lá em casa, porque está difícil. Eu desligo a luz daqui, mas a luz daqui não apaga lá de trás. Tem alguma coisa errada aqui na minha casa, não é isso? Eu ponho a mão em algum lugar, está dando choque. Então tem que chamar alguém para resolver aquilo. Então, primeira coisa, nós não podemos ficar olhando. Nós temos que tomar decisões. Então, essa série de mensagens aqui, ela não é apenas uma série de mensagens para você olhar, admirar. Não, peraí. Você deve tomar como um despertamento de Deus para a sua vida. Para você parar, peraí, vamos dar uma olhadinha, como é que estão as coisas? Está tudo bem? Pastor Roberto, quando fala de alguma reunião de casais ou de casados para sempre, ele fala sempre isso. Está tudo bem na tua casa? Tá? Então, meu irmão, faça assim mesmo o curso, ou então venha assim mesmo para a reunião de casais. Para quê? Porque você sempre aprende. Sempre vai surgir alguma coisa que é importante para você. Como é que é na tua casa, como eu perguntei aqui, o ambiente? Eu quero perguntar uma coisa aqui. Quando termina o teu trabalho e você vai voltar para casa, como é o seu ânimo ao voltar para casa? Você volta correndo com alegria? Você tem satisfação de voltar para casa? Ou você faz como muita gente, né, que para no barzinho com os amigos, que arruma uma hora extra, faz questão de fazer uma hora extra, por quê? Porque perdeu o prazer de voltar para casa. Porque o ambiente está tão difícil que já não há mais aquela alegria, né? Já não há mais aquela satisfação. Eu quero te dizer uma coisa muito importante, presta atenção. Deus deseja que o seu lar seja um lugar prazeroso. Amém? Um lugar que você tenha a alegria de estar. Um lugar que você só se ausente se você não tiver mesmo outra necessidade que te obrigue a estar ausente. Terminou o seu trabalho? Casa. Não é? Claro que uma hora ou outra você pode resolver, não estou falando aqui também de exageros. O que eu estou querendo colocar é o seguinte, não podemos deixar ou perder a alegria de voltar para a nossa casa e estarmos com os nossos. Estar com os nossos filhos, estar com os nossos
cônjuge, não é isso? Você precisa estar atento a isso, tá? Marcos capítulo 3, versículo 25, diz assim: se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Não é isso? Se houver uma divisão entre o casal, se houver uma divisão entre o casal e os filhos, se houver uma divisão entre os filhos, é esse caso aqui. É uma casa dividida dentro de si mesmo. Não é? Então a gente precisa tomar cuidado. Porque também essas coisas, elas não acontecem de uma hora para outra. Não é? Elas não acontecem assim, de repente. Com o passar do tempo, né, no decorrer dos anos, no decorrer da convivência conjugal, é comum surgirem os conflitos. E nós temos que estar atentos para que eles não assumam dimensões que possam colocar em risco a estabilidade do lar. Nós temos que estar atentos, porque os conflitos sempre surgirão. E agora vem uma questão crucial. Já que os conflitos sempre surgirão, como é que eu posso resolver os conflitos? Quais são as formas ou quais são as maneiras de um casal resolver os seus conflitos? Então, tem algumas coisas aqui que eu queria pontuar. Qual a maneira que você reage quando você tem uma discordância no lar? Quando há mais de uma opinião, quando a tua opinião não prevalece? Então, nós temos algumas maneiras de reagir. Uma delas é a sua maneira. Qual que é a sua maneira? A sua maneira é assim: eu tenho razão sempre. A minha opinião tem que prevalecer porque eu estou sempre certo. Você desconsidera a opinião do seu cônjuge. Eu faço prevalecer a minha vontade até que o meu cônjuge desista. Eu pergunto, essa é a maneira correta? Eu imponho a minha vontade. Isso é muito comum aos homens. Por quê? Porque, como Deus entregou a liderança da família na mão do homem, se entendeu no decorrer da história que a mulher deveria concordar sempre com tudo que o homem falasse. Mas não é bem assim. É uma vida a dois. São duas pessoas diferentes, duas pessoas com criação diferentes, duas pessoas com experiências diferentes. Não existem pessoas iguais no mundo, ainda mais homem e mulher, porque homem e mulher, eles têm características diferentes. Então, surgindo uma discordância, se você toma essa atitude, né, eu estou totalmente certo sempre, a minha maneira é a única, não é isso? Vocês vão ficar lutando a vida toda para manter o casamento. Porque um casamento em que uma pessoa se anula é um casamento desprovido de felicidade. Não é verdade? Nem a pessoa que impõe a sua vontade, ela mesma, ela é feliz. Tá? Você continua lutando até ganhar, né? Uma outra maneira de enfrentar os conflitos é de maneira nenhuma, ou seja, eu me finjo de morto, faz de conta que não está acontecendo nada, eu não resolvo coisa nenhuma. Eu estou vendo a situação ali, há uma discordância, mas eu me faço de surdo, deixo passar a coisa e eu não quero tomar nenhuma providência. Eu evito o conflito, ou seja, eu ignoro o problema. Essa é a forma de se resolver de maneira nenhuma. O problema não é resolvido. Talvez a pessoa que haja dessa maneira pense assim, com o tempo esquece, né? Isso aqui vai rolar, daqui a pouco passa. Mas não é bem assim. Então, tem a minha maneira, tem de maneira nenhuma, mas tem também a maneira da outra pessoa. A maneira do cônjuge, a sua maneira. Então, o que acontece? O outro lado também desiste, né? Cede à vontade do seu cônjuge e é sempre do jeito do outro, não o seu, mas sempre do jeito do outro. É uma maneira muito pacífica de viver, aparentemente, mas é uma maneira muito frustrante. Quem casou aqui para ser frustrado?
Ninguém casa para ser frustrado. Você casa porque há um amor e o desejo do seu coração é fazer a pessoa com quem você se casou feliz, e você imagina que também a outra pessoa casou com o mesmo propósito, fazer você feliz. Agora, quando um ou outro querem sempre impor a sua vontade, não vai haver felicidade. Ou se os dois se omitem em relação a isso, também não dá jeito. Mas tem uma outra forma de resolver conflito, que é das duas maneiras. Ou seja, você faz um certo acordo, dessa vez eu cedo, da outra vez o outro cede. Eu desisto, né, de alguma coisa, de um ponto, e você desiste de outro. Se levar em conta as outras três, essa é melhor, mas ela não é a melhor de todas. A melhor maneira de todas de se resolver um conflito é a nossa maneira. É a maneira dos dois, mas assim, a solução encontrada pelo casal. É a solução encontrada entre os cônjuges. Tá certo? Trabalhamos em nossos alvos juntos, mutuamente. Não me preocupo apenas em resolver o problema, mas eu me preocupo em cuidar do meu relacionamento. Por quê? Lembra daquela historinha que a pessoa não quer mais voltar para casa, que o clima ficou difícil? É porque não foram resolvidos muitos conflitos. Então, a maneira correta é os dois acharem uma solução. Por quê? Porque eu quero que esse problema seja resolvido, eu tenho a minha vontade, mas eu prezo pela estabilidade do meu relacionamento. Eu prezo por isso. Tá? Eu me preocupo com o meu cônjuge. Eu me preocupo com ele. Eu quero que nós tenhamos uma solução mais juntos, de forma satisfatória. Por quê? Porque o cônjuge, o meu cônjuge, ele é importante para mim. Ele é importante para mim. Ninguém casou achando que o seu cônjuge não era importante. Ele era tão importante para você que você resolveu unir a sua vida à dele. Era tão importante para você que vocês decidiram construir uma família juntos. Ele era tão importante para você que você queria sempre estar junto com essa pessoa, então você definiu a situação se casando. Não é isso? O nosso relacionamento é importante. Essa é a forma correta, decisão a dois. Decisão a dois. Principalmente nós que somos cristãos e temos em mente que o casamento é indissolúvel. Nós vamos viver juntos para sempre. Então, nós temos que preservar isso. Então, quando eu falo aqui de conflitos, eu estou falando aqui da ideia da reforma e falando que, de vez em quando, nós temos que parar para ver qual é a situação, porque os conflitos podem ser muitos. Pode ser um problema de saúde. Pode ser uma questão de desemprego. Pode ser uma questão financeira. Pode ser uma questão de gosto diferente. Mas para todas elas há uma solução. Nós podemos dar vida ao relacionamento da mesma forma que nós podemos matar o relacionamento. E agora eu quero entrar no assunto que eu quero falar hoje aqui. Porque muitos dos nossos grandes problemas começam na dificuldade de comunicação. A maneira como nós nos comunicamos. A maneira como nós nos relacionamos. Não é? Porque, como nós falamos aqui, no início tudo eram flores. Eu falo sempre aqui que namorado se encontra para dar beijo, ir no cinema e passear. Mas quando se juntam, quando casam e vão viver uma vida em comum, aí eles começam todo mês a receber fatura. É a conta da Light, não é isso? É a fatura do cartão de crédito. Começam a ter que resolver problemas que antes não tinham que resolver. Não é isso? Olha, se você tem uma casa, você tem que fazer reforma, mas se você não tem, se está morando de aluguel, você tem que manter aquela casa, você tem aquelas ansiedades na hora que chega o reajuste do aluguel, e você tem aquele sonho no coração de ter a tua própria casa. Então, as situações vão surgir. Sem contar as bobagenzinhas que a gente sempre fala, né? Você vai descobrir que tem chulé,
O outro tem chulé que ronca de noite. Não é isso? Ronca de noite. Não é isso? Aí você vai ver, muitas vezes você vai olhar, vai chegar a conhecer de uma forma que você vai pensar assim, ó, ele não era tão limpinho como eu pensava. Tem que dar umas aulas para ele. Mas meu irmão. Não é? Tem uns camaradas aí, meu irmão, que só misericórdia. Não é isso? Então, essas coisas são as de menor importância, mas todas elas são importantes para o relacionamento. Nós estamos construindo, lembra lá do primeiro texto? Edificando a casa sobre a rocha? Então, nós estamos construindo uma família, estamos construindo um lar. Essas coisas são fundamentais, são importantes. Não é isso? Olha, a palavra de Deus diz, lá em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que nós falamos, tanto pode fortalecer o relacionamento, como pode abater, pode destruir o relacionamento. Tanto pode abrir portas, como pode fechar portas. Tanto pode abençoar, como pode amaldiçoar. E, às vezes, no poder da língua, nós damos legalidade ao diabo dentro da nossa casa. Quando você amaldiçoa um filho, quando você, sei lá, xinga palavrão, amaldiçoa o seu cônjuge, amaldiçoa a própria família. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Os conflitos dentro do lar, eles são gerados, muitas vezes, por uma comunicação deficiente. Tá? E agora, como é que a gente pode melhorar a nossa comunicação? Vou falar sobre algumas coisas aqui. A primeira delas, temos que aprender a ouvir com mais atenção. Falar é fácil, meu irmão. Ouvir é que é difícil. Falar o que vem no coração, ainda mais se você for uma pessoa meio parecida comigo assim, que tem um temperamento de... Eu tenho quase que fazer como diz a Bíblia. Senhor, põe uma guarda nos meus lábios para eu não falar o que eu não devo. Eu tenho que me controlar, minha irmã. Tenho que me controlar, meu irmão. Não é isso? Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 19. Vamos ler juntos? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, pronto para se ouvir. Tem um pessoal aí que é muito inteligente que diz, olha, não é à toa que nós temos 2 orelhas e uma boca só. Porque nós precisamos ouvir mais. Muitos problemas são resolvidos quando nós ouvimos. Eu sou homem, e o homem tem um defeito muito grande. O homem é muito prático, e o homem, ele não tem paciência de ouvir, às vezes, o detalhamento de uma conversa. Isso é ruim. Porque a pessoa, né, a nossa esposa, ela está falando uma coisa que é importante. E aí fica parecendo que nós não damos tanta importância assim ao que ela está falando. E, na verdade, a nossa atitude declara isso mesmo. Não é? O homem vai... Você chega em casa, a mulher pergunta assim, como é que foi o teu dia de trabalho? Tudo bem. Pronto. Pergunta para ela como foi o dia de trabalho dela, meu irmão. Ela fala, não, eu saí daqui, quando eu cheguei no ponto, sabe o que eu encontrei? Encontrei fulano e tal, a gente conversou sobre isso, o ônibus demorou um pouco e tal, daí eu peguei o ônibus, estava lotado o ônibus, sabe que o ônibus enguiçou? Enguiçou, eu desci, aí, tá, pegamos o ônibus, acabei chegando um pouco atrasada. Aí, olha, fulano não pôde trabalhar porque estava doente. Ela vai contar tudo. Pega um banquinho, meu irmão, senta e escuta. Pega um banquinho, senta e escuta, porque o negócio é assim. Então, o homem e a mulher são diferentes. O homem quer saber assim, ó. A mulher não, a mulher é mais pausada. Né? Ela tem essa necessidade, faz parte da natureza feminina isso. Então, nós temos que estar mais atentos, porque quando nós nos dispomos a ouvir, nós demonstramos o valor que essa pessoa tem para nós e qual a prioridade que nós damos ao nosso relacionamento. É ou não é? Não, eu gosto muito da minha esposa, eu amo. Mas eu não quero saber o que ela pensa, eu não quero saber o que ela gosta.
Eu não quero saber do dia todo dela. Não quero. Está doendo aí, meu irmão? Dói em mim também. É estreito. Então, acontecem essas coisas, né? Quer ver uma outra coisa que nós também temos que aprender? Temos que aprender a falar com mais amor. Muita gente diz assim que não é o que você fala, é como você fala. A maneira como você fala, muitas vezes você nem não está aborrecido, não está criticando, mas a maneira como você fala soa como se você estivesse recriminando, como se você estivesse criticando. Não é? Então, olha só, um elogio sincero vale mais do que 1000 críticas, mas é um elogio sincero, verdadeiro. Vale mais do que 1000 críticas. Elogiar na hora certa, por uma situação real, as qualidades. Uma outra coisa, nós temos necessidades emocionais que precisam ser supridas. E Deus, quando instituiu a família, fez isso também para que nós nos ajudássemos uns aos outros. Lembra que a mulher ela foi criada para ser adjutora, companheira, ajudadora? Então, a intenção de Deus, quando diz que a mulher foi criada para ser ajudadora, não quer dizer que o homem precisa ser só ele ser ajudado. O homem também precisa ajudar. Então, a mulher, como é mais emocional, ela vai demandar, né? Ela vai demandar uma atenção maior, um cuidado maior. Então, a gente tem que fazer o possível para construir ou cultivar na nossa casa um ambiente gostoso, um ambiente de amor, um ambiente de afeto, um lugar onde todos os membros da família se sintam bem, onde todos os membros da família se sintam alcançados ou tratados ou completos naquela família. Uma outra coisa, as famílias devem ser valorizadas pelo que são e não apenas pelo seu desempenho. Marido gerente, né? Aquele que... Eu falo só do marido, vou falar de mulher também. Mulher gerente. Senão a gente só fala de homem, né? Mulher gerente é aquela que só cobra o tempo todo. Ou o marido que só cobra o tempo todo. E muitas vezes essa cobrança deixa de lado o que a outra pessoa representa para você. Não é isso? O que a outra pessoa... Quer ver uma coisa interessante? Às vezes, um casamento tem uma situação de julgo desigual, que qual é o julgo desigual? Um é muito intelectualmente evoluído, estudou muito, tem uma cultura muito alta, e o outro não teve tanta chance, ou talvez não oportunidade, ou mesmo não é uma pessoa de procurar muito a cultura, e tem uma cultura inferior. Então, há um julgo desigual aí. Agora, não é por causa disso que o cônjuge que tem mais conhecimento, que tem mais desenvolvimento intelectual, vai tratar menosprezando o outro cônjuge porque tem uma capacidade intelectual menor. Não é isso? Então, é isso que nós estamos dizendo aqui, que as pessoas devem ser valorizadas pelo que elas são, não só pelo que elas desenvolvem, pelo que elas entregam, né? Uma quarta forma que nós também podemos enfrentar as adversidades é aprender a perdoar. Aprender a perdoar. Infelizmente, as falhas acontecem, os defeitos estão por aí, as pessoas são imperfeitas, e volta e meia acontece uma discussão, ou você fala uma palavra que não devia, ou acontece qualquer outra coisa que vai ofender o outro. Claro que isso precisa ser primeiro reconhecido, tem que haver um arrependimento, tem que haver um pedido de perdão. Palavras que não podem faltar no lar. Né? Eu errei, me perdoe, estou arrependido, né? Eu te amo. Essas palavras não podem faltar. Não tem condição. Então, nós temos que aprender a perdoar com mais compaixão, com mais afeto. Todo relacionamento familiar precisa de renúncia e investimento.
Nós temos que investir para que o relacionamento cresça, né? E às vezes precisamos renunciar a alguma coisa. Toda família precisa exercer o perdão. Sem perdão não há relacionamentos saudáveis. Porque é aquilo que eu falei, uma hora ou outra, em um nível e outro nível, alguém erra, alguém falha. Então tem que se praticar o perdão. É um mandamento bíblico, mas no lar ele é fundamental. As pessoas têm a capacidade de nos ferir. Não só as pessoas da rua, não só os amigos, não só os conhecidos, não só os irmãos, mas às vezes, como eu falei aqui, mesmo que você não tenha intenção, com uma atitude, ou com uma palavra, ou com um gesto, você fere a pessoa que você ama. Então a gente tem essa capacidade de ferir o outro. Por isso nós temos que aprender a perdoar, como Cristo nos perdoou. Porque na Bíblia está escrito exatamente isso, né? Que nós devemos perdoar assim como Cristo perdoa a igreja. Como Cristo nos perdoou. E através do perdão, nós somos aí sim libertos e curados. Sabe? O perdão, ele apaga qualquer legalidade do diabo. O perdão, ele elimina a causa da discussão, a causa da briga. O perdão, ele é uma oportunidade de se restabelecer o relacionamento no lar e se começar um relacionamento novo. Não é isso? Reconstruir uma relação quebrada. E para terminar, em quinto lugar, de que maneira nós podemos resolver isso? Nós temos que aprender a desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Porque casamento, sabe, sem Deus é um casamento entre pessoas que excluíram Deus e porque excluíram Deus, quando se encontram em uma diversidade, estão sós. Elas vão decidir, como diz lá em Efésios, Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, para as pessoas que antes das pessoas se converterem, elas decidiam as coisas segundo a sua inteligência e os seus pensamentos. Então, nós precisamos da terceira dobra, que é Jesus, porque o sábio Salomão, ele diz que é importante que sejam dois e não um só, porque se um resistir, o outro vai no auxílio. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Se um deles sentir frio, o outro vai e aquenta. E ele termina dizendo assim, um cordão de 3 dobras é mais difícil de ser arrebentado, e é mesmo. Você pega um barbante, por exemplo. Se você pegar só um barbante e tentar arrebentar, provavelmente você vai conseguir com facilidade. Se você dobrar esse barbante, já são 2 fios de barbante, você vai conseguir talvez arrebentar com um pouco mais de esforço. Mas 3 dobras já é difícil. Fica mais difícil, a resistência aumenta. Então nós precisamos da ação de Deus na nossa casa. Precisamos da ação de Deus na nossa família. Nós não podemos viver distante do Senhor e esperando que tudo dê certo. Não é? O casamento deve ter um cordão de 3 dobras. O salmista diz no Salmo 127 que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então nós estamos construindo um lar. Um lar talvez seja a construção mais difícil, a construção mais demorada, a construção que exija mais de nós, porque levantar um prédio é muito difícil. Mas você consegue levantar ou comprar um ou alugar um. Agora, pegar um relacionamento que começa, transformar esse relacionamento em um casamento e transformar esse casamento num lar, é complicado. É complicado. Por quê? Porque, primeiro, precisa ter a bênção de Deus. Segundo, tem que ter perfeito amor, respeito, comunhão e lealdade dos cônjuges. Terceiro, esse relacionamento que os cônjuges têm um com o outro, ele vai refletir nos filhos e na criação dos filhos. E hoje nós temos muitos problemas. Sabe por quê? Porque não seguimos essa orientação aqui de termos Deus sobre a nossa casa. Então nós nos arvoramos a fazer muitas coisas e às vezes deixamos a criação dos nossos filhos, deixamos de dar atenção a eles, a nossa comunicação com eles é pouca. Nós não damos muitas vezes limite aos nossos filhos, deixamos eles fazerem o que querem. Isso é tão verdade
que a gente vê no dia a dia. A gente olha lá, por exemplo, na nossa vizinhança, né? Os pais com boa condição, situação financeira boa, saem de casa, pega a criança, larga na mão de uma pessoa que vai criar aquele filho. Não são os pais que estão criando, mas é aquela pessoa. Quando é uma avó, uma pessoa da família, uma pessoa bem familiarizada, tudo bem. Mas quando não é um perigo. A gente tem muito problema com os filhos, porque muitas vezes os nossos filhos vão para um lugar, vão para outro. Tem gente que não gosta que eu fale isso, mas eu falo, porque é verdade. Você tem que saber onde teu filho está. Os nossos filhos, nós nunca deixamos dormir na casa de ninguém. Ah, pastor, mas isso é um exagero. Então deixa eu ser exagerado. Porque está cheio de pedófilo, está cheio de doente por aí. Você conhece a pessoa, mas você não conhece o cônjuge às vezes. Conhece a pessoa, mas não conhece as pessoas que frequentam aquela casa. E daqui a pouco, o seu filho é iniciado nas drogas. Daqui a pouco, o seu filho é iniciado no homossexualismo. Daqui a pouco, quando você foi ver, o seu filho se perdeu. Aí você pergunta assim, onde foi que eu errei? Você errou não dando limite, você errou não dando assistência, você errou não levando o seu filho para a escolinha, para ele aprender a palavra de Deus, você errou não praticando a palavra de Deus dentro da sua casa. Nessas coisas aí que o seu lar foi minado. E aí lá na frente, choro e ranger de dentes, meu irmão. É triste. A gente depois fica aqui, uma luta tremenda, todo mundo orando, pedindo que Deus tenha misericórdia, que Deus salve, que Deus liberte. E a gente conhece muitas histórias assim. Porque nós não paramos para fazer reformas, não paramos para fazer uma manutenção, não paramos para conversar. Uma coisa que precisa acontecer é o seguinte, houve um problema grave, ou houve um conflito, talvez não, você tem que buscar o momento certo para falar, mas você não pode deixar passar, você tem que, se há um momento ali em que há um ânimo que não é muito favorável a uma conversa, deixa passar aquele momento, mas marca. Eu li um comentário essa semana, em que o autor diz assim, marque um jantar de reconciliação. Marca a data para isso, meu irmão, porque é importante. Quando você começa a sentir algum problema de saúde, o que você faz? Você liga para o seu plano, ou você vai num órgão público aí, e você marca uma consulta. Você não fica em casa assim, eu vou esperar, vamos ver se piora ou se melhora, não é isso? Chega uma hora que você tem que marcar a consulta, você tem que resolver o problema. A maior necessidade da família é a presença de Deus. Porque ela é a garantia de sustentabilidade do lar. O casamento e todo relacionamento familiar precisa estar edificado sobre uma relação pessoal e íntima com Deus. Nada, nem ninguém pode substituir a presença de Deus na família. Podemos ter dinheiro, sucesso, muitas conquistas, mas sem Deus tudo é xoxo e vazio. Você tem tudo, não falta nada, mas falta o principal. Falta amor, falta respeito, falta carinho, falta alegria. Não é isso? Falta satisfação em viver. É a presença de Deus que traz sentido e sabor ao relacionamento conjugal. Imagina que Deus criou isso. Deus criou o casal e Ele pensou que esse casal, eles iam ser tão íntimos que chegaria uma relação tão íntima e essa relação geraria filhos. Já parou para pensar num negócio desse? Quando você olha para irmãos aqui, amigos, que você conhece há tanto tempo, que você conheceu antes de casar, aí você vê esse seu amigo casa, daqui a pouco você olha para ele, tem uma criança do lado dele, essa criança, ela não existia, ela passou a existir por causa do amor entre o marido e a esposa. E o poder extraordinário de Deus, a criação maravilhosa de Deus, é uma coisa tão estranha, tão inexplicável. Se a gente for olhar direitinho como é que se forma um bebê no útero da mãe, como é que é fecundado o óvulo, e daquele óvulozinho pequenininho nasce um ser tão complexo, tão cheio de capacidades, tão cheio de potencial, capacidade de resolver problemas, capacidade de transformar situações.
Então, a gente precisa de Deus para as coisas menores. Precisa de Deus para o dia a dia. Sabe? A gente tem que tomar cuidado também, por quê? Porque às vezes você está na casa de Deus, e aí tem um problema e tem outro, e você ora por uma coisa e outra, e parece que Deus não responde. O céu é de chumbo. Por que será? Dá uma olhadinha em 1 Pedro 3,7. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. E eu termino aqui. Pode me acompanhar? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Sabe, querido, quando as coisas no lar não vão bem, entre o casal, nem as nossas orações são ouvidas pelo Senhor. Já parou para pensar nisso? E você fica, às vezes, orando, parece que nada acontece. Nada acontece por quê? Porque há desarmonia. Então, quando nós fomos inspirados com relação a essa campanha, nós fomos inspirados porque muitas vezes nós agimos daquelas formas que nós falamos aqui no início. A gente vai empurrando com a barriga. E talvez seja o momento de você parar, sentar com o seu esposo, com a sua esposa, e dar uma olhadinha como é que o relacionamento de vocês está. Porque se você não resolve isso, a tendência é ir piorando. Aí muitos vão dizer assim, pastor, mas eu ouço a palavra, eu creio, eu quero resolver o problema, mas meu marido não é um cristão. Minha esposa não é uma cristã. Nesse caso, você vai ter que orar. E fazer o que Pedro mesmo recomenda, né? Sem palavra, ganhar o seu marido ou a sua esposa. Com um bom testemunho, sendo uma pessoa abençoadora, sendo uma pessoa que inspire. Mas se os dois são cristãos, querido, é hora de parar. Nós terminamos aqui falando da parte mais importante. Deus tem que estar no lar de vocês. E essa é uma coisa que a gente joga para frente. Quantas pessoas até vão à igreja, creem de uma certa forma, mas não querem compromisso com Deus. Não estão interessados nos princípios de Deus. E aí vem as consequências. Então essa é uma campanha, querido, para nós orarmos aqui e Deus vai dar vitória nos lares. Mas é uma campanha para você também tomar decisões, para você tomar atitudes, para você sair daquela situação, não está tão bem assim, mas também não está tão ruim, então vamos levar. Ou seja, deixa piorar bastante. Quando piorar bastante, aí você vai tomar uma decisão, a decisão tem que ser agora. Os conflitos têm que ser resolvidos. A coisa não vai bem, procura um momento, acha um momento, senta com o seu cônjuge e conversa. Senta com ele e conversa. Claro que há muitas outras coisas. Eu falei aqui hoje de comunicação. Não é isso? Semana passada, acho que o pastor Leonardo falou alguma coisa relativa à presença de Deus. Uma família formada, fundamentada sobre os princípios de Deus. Tem outras coisas, tem muitos assuntos para a família. Mas, na verdade, o mais importante aqui é você saber o seguinte: Deus te ama. E Ele ama a sua família. E Ele deseja que o seu lar seja uma bênção. Ele deseja que o seu lar seja uma equipe ministerial. Uma equipe de pessoas comprometidas com Deus que influenciam a sociedade, que abençoam a sociedade. Ele quer que vocês tenham felicidade na vida conjugal. Então tem que pegar coisas que estão aí no meio, tem que tirar fora, para você viver uma vida maravilhosa, uma vida feliz. Não estou falando vida sem problemas. Os problemas vão surgir. Só que tem um detalhe. Você tirou as pedras do caminho, você vai caminhando. E a cada pedra que você tira, você cresce. O seu relacionamento cresce. O seu lar é mais abençoado. Deus é mais presente. Eu vou fazer algumas perguntas aqui que você não precisa responder. Responde para você mesmo. Você é um cristão. E você tem uma família, tem os seus filhos. Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Fora da igreja?
Porque na igreja, aquele negócio, o pastor ora aqui, fica todo mundo assim, amém. Às vezes nem ora na igreja, né? Chama para orar, aí vem aqui na frente. Nós é que temos que orar. Você tem orado? Os seus filhos têm visto isso? Você tem praticado a palavra de Deus? Estar na casa de Deus é uma prioridade para você, porque se não for para você, não vai ser para eles. Se você falta por qualquer razão, se você diz assim, hoje eu não vou não porque eu estou cansado, amanhã eu não vou não porque está chovendo, no outro dia eu não vou não porque tem um negócio que vai acontecer naquele dia. Flamengo vai jogar, Vasco vai jogar, né, pastor irmão? Ainda bem que o jogo do Vasco hoje é 9 horas. Flamengo joga hoje, quer dizer. Meu irmão, que história é essa? Depois tu liga lá, a minha mulher, nesse ponto aí, ela tem que, às vezes, ter paciência comigo, porque assim, eu não vejo o jogo, aí quando eu chego em casa eu boto nos comentários. E ela não gosta de comentário, ela acha horrível. Mas para quem gosta de futebol e não viu o jogo, aquele comentário te dá uma panorâmica do que aconteceu. Então, vou ver depois, meu irmão. Eu não vou largar a casa de Deus, eu não vou deixar de vir a um culto, eu não vou perder uma bênção do Senhor por causa do meu time, que nem merece muito. Que é o Botafogo, um timezinho que volta e meia dá uma rasteira na gente aí, é só tristeza. Pois aí, vem a Copa do Mundo aí, ó. O Roberto está firme ali, ó. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Meu irmão, será que você entendeu que essa campanha é para mexer com você, é para mexer com a tua casa? Essa campanha é para te abençoar, é para abençoar o teu lar, mas não muda nada se você não mudar. Não muda nada se você não tomar uma atitude. Pastor, meu marido não é crente, a minha esposa não é crente. Ora, mas eu já orei. Ora mais. Ora mais. Se você casou com ele e você já era crente e ele não, você assumiu isso. Se você se converteu depois, o que ele fez com você pode fazer com ele. É ou não é? Fez com você, por que não pode fazer com ele? Eu creio nisso e eu quero orar por você. Quero orar pela tua vida. Quero orar pelo teu lar, pelas nossas famílias. Porque a nossa família é o principal alvo do diabo. Porque o diabo sabe que se ele desestabilizar a família, ele desestabiliza a sociedade. Queria que você curvasse a tua cabeça agora. Pensa um pouquinho no seu lar, como é que estão as coisas entre você e o seu cônjuge, como estão as coisas entre você e os seus filhos, os filhos, como é que estão as coisas com os pais. Pensa aí você. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós cremos no teu poder. E o Senhor não nos traz nada, ou não traz nada à nossa mente, não nos desperta sobre nenhum assunto que o Senhor não tenha interesse em operar milagres. Que o Senhor não tenha interesse em restaurar. Que o Senhor não tenha interesse em transformar. Talvez nós tenhamos situações aqui de lares que estão enfrentando grandes dificuldades. Problemas entre os cônjuges, relacionamento, problemas de saúde, problemas com os filhos, dificuldades financeiras. Uma outra área que traz muito problema, parentes. E o teu desejo, Senhor, é que cada lar aqui seja uma bênção. Cada lar aqui, Senhor, seja um pouquinho do céu. O teu desejo, Pai, é que os cônjuges vivam fiel, feliz e tementes a Ti. O teu desejo é que haja abundância no nosso lar, tanto de alegria, como de alimento, como de vestuário. Tudo o Senhor providenciou para que nós tivéssemos uma vida abençoada. Mas temos um adversário que muitas vezes mina as nossas bases. E às vezes são pequenas coisas, são pequenas manchas, pequenas rachaduras, que crescem e se transformam, Senhor,
em risco para o desabamento. Ou então tiram o brilho, tiram a alegria, tiram a felicidade, tiram o prazer. Mas Tu és o Deus que nos ama de uma maneira tão maravilhosa, que o Senhor fala ao nosso coração através da Tua palavra para nos despertar. E eu peço que nessa noite, os Teus filhos que aqui estão sejam despertados, acordados, para examinarem a sua vida, examinarem o seu lar, examinarem a sua relação conjugal e jogar por terra, Senhor, toda e qualquer brecha, toda e qualquer situação, todo e qualquer embaraço que o inimigo esteja lançando ou tenha lançado para destruir essa família e destruir esse lar. Que a Tua bênção venha sobre a vida dos Teus filhos, que eles possam refletir, que eles possam Te buscar, que eles possam conversar uns com os outros, que eles possam, Senhor, compreender as diferenças entre si, que eles possam perdoar e que o amor prevaleça, Senhor. O amor prevaleça e que a felicidade conjugal prevaleça e não a discussão, não o exame exagerado das circunstâncias, não, Senhor. Que a Tua paz venha sobre cada família, sobre cada lar aqui nesta noite, Pai. E que esta noite seja mesmo um divisor de águas no lar de cada um aqui, Senhor. Que nós possamos tomar decisões, atitudes, que nós possamos olhar para os nossos filhos, que são responsabilidade nossa, que nós possamos, Senhor, conduzi-los pelo caminho do Senhor, que nós possamos dar tempo àqueles que nós amamos, cuidar de quem amamos, Senhor, que nós não venhamos a abrir mão daquilo que o Senhor nos deu para que nós cuidemos, e que nós cuidemos dos nossos filhos, que nós os ensinemos a ter limites, os ensinemos a respeitar os outros, os ensinemos a buscar na sua vida o sucesso, não pelo esforço dos outros, mas pelo seu próprio esforço. Ensinar a importância de crescerem homens e mulheres abençoados, homens e mulheres preparados, para que lá na frente, quando eles constituírem a sua família, que eles possam ser pais responsáveis. Se há algum filho, ou mesmo até um cônjuge, que está preso a vícios, quebra em nome de Jesus, Senhor. Joga isso por terra, Senhor, porque o vício tem acabado com famílias, destruído lares. Em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa fale contigo hoje, abra o coração e peça para que o Senhor tire essa dependência. E que isso seja quebrado hoje na autoridade do nome de Jesus. Se há algum problema de traição, de infidelidade, se há algum assunto encoberto, a mentira, Senhor, é do diabo. E ela sempre nos leva a mentir de novo. E um dia ela vai ser revelada. Então desperta o teu filho ou a tua filha que possam estar sendo seduzidos, possam estar se deixando levar. Senhor, que isso pare agora, que pare hoje. Que isso seja solucionado, seja deixado também. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu peço por cada um dos teus servos, eu peço por mim, pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu lar. Que o Senhor nos ajude a vencer todo e qualquer embaraço. Situações da nossa vida, às vezes situações que nós já entramos no relacionamento com elas. Então nós temos que resolver, e resolver não significa separação. Se há alguém pensando em divórcio e separação, Senhor, que isso seja hoje cancelado no coração e na mente dessas pessoas. E que eles possam, em nome de Jesus, buscar uma solução, e essa solução envolva comunhão, envolva estabilidade da sua família, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A coisa mais importante, a decisão mais importante que você tem que tomar é ter intimidade com Deus, é buscar a Deus, é andar com Deus, é trazer Deus para a sua vida e Deus para a sua família. E se você ainda não tem Deus na sua família, talvez hoje possa ser o momento de você fazer isso, de você abrir o seu coração, entregar a sua vida a Cristo, entregar as suas limitações, as suas dúvidas, os seus questionamentos, entregar nas mãos de Deus, querido.
Deus pode agir. A palavra de Deus diz que quando nós fazemos isso, os nossos pecados são perdoados. Começa uma história nova, uma vida nova. Só que diferente. Uma vida dirigida por Deus, cuidada por Deus, inspirada pelo Senhor. Eu vou pedir para todos fecharem os olhos agora. Eu quero saber se tem alguém aqui hoje, ou casal, ou você sozinho, ou mesmo um filho, e você diz assim: eu quero entregar a minha vida a Cristo hoje. Essa é a primeira e mais importante decisão que você tem que tomar na sua vida. Alguém quer fazer isso hoje? Aí onde você estiver, levanta a sua mão. Eu quero orar por você agora. Quero orar pelo seu lar, quero orar pela sua decisão. Basta você levantar a mão, só para que eu saiba que você tomou essa decisão, e nós vamos orar em seguida. Lembra que nós falamos aqui no início? Nada muda se você não decidir nada. Quem é que vai tomar essa decisão hoje? Hoje vai começar uma mudança na minha vida. Pode levantar a sua mão? Amém? Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, vamos levantar as nossas mãos em gratidão ao Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por Tua presença. Obrigado por cada família aqui, por cada irmão e irmã aqui essa noite. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos livra do mal, nos guarda e nos protege. Protege as famílias, Senhor. Protege os nossos filhos. Tantas ciladas por aí, Senhor, que os nossos filhos não caiam em cilada. Que os cônjuges também não caiam em ciladas. Mas que eles se mantenham firmes na presença de Deus. Em nome de Jesus, meu irmão. Nós te agradecemos e te louvamos. Amém e amém. Antes de você sair, eu quero dizer que tem um casal lá na porta, que é o Roberto e a Sabrina. Pode chegar mais para o meio? Isso, faz quando vocês vão casar hoje, vão entrar aí pela passarela. O Roberto e a Sabrina, eles são o nosso casal anfitrião hoje. E você que é nosso visitante, obrigado pela visita. E ao sair, cumprimente ali o casal, ele quer te agradecer pela sua visita e trazer até você também a nossa satisfação em tê-lo aqui conosco essa noite. Deus te abençoe. Levanta, estenda as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto em ti e tenha em ti misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Vão na paz do Senhor Jesus. Deus a todos abençoe.